Olá, boa tarde a todos. Obrigada a quem se conectou agora. Obrigada a quem continuou na conexão depois dessa nossa primeira conversa de inauguração da conferência Sob o Olhar Delas. A gente esteve há pouco com a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, e agora recebemos a senadora Simone Tebet. Temos a honra de conversar com a senadora nesse primeiro dia da conferência da XP sobre política e economia, palestrado só por mulheres, né? E a senadora ela é uma convidada muito especial porque ela representa a essência daquilo que a gente quer com essa conferência, que é a ocupação desses lugares, desses fóruns de discussão de temas tão relevantes para o nosso país, né, da política, da economia, dos destinos do país. E a senadora ela é pioneira em muitos aspectos. Ela, esse ano, ela é a única candidata, pré-candidata ainda à presidência da República, mas a senadora já foi a primeira mulher a liderar a bancada do MDB no Senado, a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a principal comissão lá do Congresso, a primeira mulher a se candidatar à presidência do Senado. Então, é uma honra receber a senadora aqui. E a gente, para começar a conversa, senadora, a gente queria falar da sua pré-candidatura à presidência da República, né? A gente viu desde o ano passado um espaço muito significativo da população demandando por alternativas eleitorais, né? A gente vê essa polarização entre o ex-presidente Lula, o atual presidente Jair Bolsonaro, que vão tentar, o Bolsonaro tentando a reeleição, o Lula também já colocado como um pré-candidato, e uma tentativa de construção de um nome competitivo na terceira via. Parece que esses patamares, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, eles vão muito consolidados, né? Eles vão muito firmes ao longo do tempo, desde o ano passado, e a gente sente alguma dificuldade de ver uma terceira via, uma alternativa de terceira via chegando a um segundo turno. Então, eu queria dar as boas-vindas para a senhora novamente e pedir para a senhora fazer uma leitura desse cenário eleitoral, né, do caminho possível para uma terceira via nessas eleições em 2022. Obrigada, senadora. Obrigada, Júnia, obrigada, Débora. Em seus nomes eu cumprimento todos os organizadores desse evento da XP, que já está na sua segunda edição. Quero dizer que a honra é muito grande, primeiro porque participei da primeira, segundo porque estou ao lado de grandes mulheres e as homenageei em nome da ministra Carmen Lúcia, que teve a participação na abertura. Eu tive a oportunidade de ver o final da sua fala, ela que é um espelho para todos nós, não apenas no mundo do direito, como ministra do Supremo, mas pela pessoa que é. Ela faz exatamente da Constituição, ela transforma a letra fria da Constituição naquilo que todos nós queremos, que é a Constituição cidadã, especialmente sobre a ótica feminina. Ali está claramente que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Infelizmente, nós ficamos com a igualdade das obrigações, até com mais obrigação do que normalmente teríamos como regra, e os nossos direitos estão sempre no mundo ainda hipotético da teoria. Então, para mim, ministra Carmen Lúcia é uma referência como cidadã, como pessoa e como jurista. Quero dizer que o tema que me foi imposto me permite responder essa pergunta de uma forma mais genérica explicando até a razão da minha pré-candidatura à presidência da República. Júnia, o tema que vocês pediram para eu tratar é um olhar para o futuro, né? A corrida presidencial de 2022 sobre o olhar nosso, das mulheres. Se você me permitir, até para poder justificar o porquê do papel desse centro democrático, de alternativas que não olhem apenas, ou não dê apenas a opção para o povo brasileiro de voltar ao passado, que não queremos mais, um passado intervencionista, um passado de suspeitas de corrupção, um passado que nos deixou um legado nefasto na área econômica, e muito menos permanecer no presente, um presente de um presidente que flerta com autoritarismo, com extremismo, com uma pauta retrógrada, não só na pauta de costumes, mas na pauta ambiental, que negou e nega a ciência. Eu faço parte desse centro que se apresenta como uma alternativa de poder, de opção para a população brasileira, afinal, a soberania é do povo brasileiro. Mas antes de lançar esse olhar para o futuro, acho muito necessário a gente fazer uma reflexão conjunta sobre o tempo presente.
e nós temos que, nesse aspecto, lembrar que não seremos mais os mesmos, né? Nós temos que fazer uma revisão total dos nossos paradigmas e que essa nossa discussão sobre o tempo de hoje sirva como uma semente, principalmente para o tempo que virá agora em outubro no campo da política da eleição. Esse século, que é o século XXI, parece que é um déjà vu, né? Ele começa exatamente como começou e também terminou o século passado, na mesma trilogia, né? Uma peste, uma crise, uma peste, uma guerra e uma crise, não necessariamente nessa ordem entre peste e crise. Aqui, no caso, uma pandemia que ainda não nos deixou, mas para ela nós temos cura, o remédio, a vacina, uma guerra que só depende do bom senso, né, das tintas do bom senso, desses homens que precisam sentar numa mesa para assinar imediatamente essa paz, e uma crise. No caso desse século, nós estamos tendo que enfrentar concomitantemente a pandemia com a crise, o que só potencializa ainda mais a crise, as consequências nefastas desta pandemia, né, e obviamente, desta guerra que estão convivendo concomitante, ainda que em muitos países a pandemia já está virando uma endemia, mas a gente não sabe quando teremos paz. E diante de tudo isso, a gente vê se agravar, não só no mundo, mas especialmente no Brasil, aquilo que há de mais vergonhosa para a nossa história, enquanto nação livre, independente, soberana, que tem como um dos principais objetivos, e está isso logo no artigo 3º da Constituição, erradicar a pobreza. A miséria e a pobreza são as herdeiras gêmeas e a própria desigualdade desta pandemia, desta guerra, mas também, sem dúvida nenhuma, né, da falta, da omissão de um governo responsável, competente, que conhece e que conheça as mazelas do Brasil, mas especialmente as suas potencialidades. Então, assim, eu vou indo para o final dessa primeira apresentação inicial, que quando eu fiquei pensando o que eu poderia dizer aqui nesse momento, Júnia, Débora, eu fiquei pensando nesse título, Sob o Olhar Delas, ou seja, sobre o nosso olhar. Então, quando a mulher entra na política, ela entra para fazer a diferença sobre a nossa ótica, da sensibilidade, a nossa capacidade, da nossa experiência, daquilo que nós, mulheres, queremos para o futuro, que Brasil que queremos e para quem queremos. Mas nesse momento é importante dizer que falta alguma coisa nesse título, né? É sobre o nosso olhar através do olhar delas. Eu acho que aí, essa complementação se faz necessária para justificar, inclusive, a minha pré-candidatura, até esse momento, como uma única pré-candidata mulher nessa sucessão de 2022. Quer dizer, é sobre o nosso olhar, o olhar da mulher, mas olhando no olho da mulher brasileira que hoje não está entendendo nada, né? A mãe, a filha, a avó, né? A gente olha no olho das pessoas. Eu tenho andado e percorrido o Brasil. Eu tive na comunidade de Paraisópolis, uma da segunda maior de São Paulo. Eu tive no Complexo da Maré semana passada, também uma das maiores favelas, Complexo 16 favelas do Rio de Janeiro. Também estive na minha cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. E essas mulheres mais humildes não estão conseguindo entender o que está acontecendo com o país. Então, quando a gente olha no olho delas, a gente vê angústia, a gente vê depressão, a gente vê sofrimento, mas a gente vê incompreensão. Na cabeça delas, na cabeça do povo brasileiro, e é uma verdade. Como pode um país tão rico ter um povo tão pobre? Como pode, pela pandemia, os ricos ficarem ainda mais ricos, os pobres ficarem ainda mais pobres? Então, diante desse cenário, eu não quero encerrar essa abertura sem falar de coisas boas, eu também vejo muita esperança. E essa esperança que, de alguma forma, ela está me movendo nessa minha pré-candidatura, né? É esperança não só pelas palavras, mas pelas ações. Essas mesmas favelas e comunidades que eu, pelo menos, percorri e caminhei, são as mesmas favelas. Ali nós encontramos a solução. Mulheres que tomaram conta dos projetos sociais, que foram à luta, que procuram defender as suas comunidades em todas as searas. O pavilhão social de Paraisópolis é um exemplo, a Redes da Maré, com muitas mulheres à frente dos projetos sociais nos mais diversos segmentos, é outro exemplo. Então, é esse país que tem no seu povo a sua maior riqueza que me move a dizer que, apesar de todas as dificuldades, eu sou uma otimista. Eu sou daquela que quero caminhar vendendo, no sentido vendendo, doando esperança, porque eu acredito imensamente que o Brasil é muito mais rico do que tudo isso que está aí. É um país que tem condições de garantir essa tão sonhada
oportunidade para todos. Então, assim, sei que tem muitas perguntas para serem feitas, o tempo é curto, mas o que eu quero para encerrar é dizer o seguinte, que essa polarização só vai se romper quando nós conseguirmos levar o centro democrático para o segundo turno, porque a continuar dessa forma, nessa polarização odiosa, nós não teremos paz. Esse segundo turno só se encerraria em 2026, e nós não podemos deixar que isso aconteça, porque o Brasil tem pressa, e nós temos hoje 5 milhões de crianças dormindo com fome todos os dias. Senadora, mais uma vez, obrigada pela sua presença, e aqui sendo muito direta também, enfim, em nome da sua história de pioneirismo na política, o que é preciso para fazer a terceira via se tornar uma realidade? A gente viu muitas pesquisas, principalmente do início do ano para cá, mostrando que o brasileiro gostaria, uma parcela de brasileiros que gostaria muito de ter opções diferentes da polarização. Nós temos, enfim, o seu partido, o PSDB, o PSD, nessa sopa de letrinhas falando aqui para mulheres e para homens e para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, o que precisa para esse centro democrático entrar no jogo? Primeiro, precisa dar tempo ao tempo, né? O tempo da política é um pouco diferente. Eu sei que a angústia, a ansiedade, né, a realidade impõe ao povo brasileiro alternativas de poder. Está muito claro que essa antecipação, e vocês, principalmente da imprensa, a imprensa é a caixa de ressonância da sociedade, dos mais diversos segmentos da sociedade, a própria sociedade traz para a imprensa, que traz para nós essa ansiedade. Não é possível um Brasil da dimensão como o nosso, com tantos líderes, com tantos políticos, com uma classe política que tem no pluripartidarismo elementos que permitem, no processo democrático, apresentar alternativas de poder, repito, que não representem esse passado intervencionista na economia que quebrou o país, né, que fez com que nós ficássemos 2 anos ali no governo Temer tentando recuperar economia, seja no PIB negativo de menos 3,5% durante 2 anos consecutivos, seja em relação ao avanço das reformas. Então, não só essa coisa de não voltarmos ao passado, mas muito menos permanecermos no presente. Então, diante desse cenário, a gente vê a população brasileira ansiosa por alternativas, mas tem que entender que é preciso dar o tempo à política. Nós nem começamos, mal começamos o ano. Eu já faço política há algum tempo, já participei diretamente como candidata a 5... Eu pergunto se vocês estão me ouvindo. Sim, te ouvimos Sim, bem, ouvimos senadora. bem. Então tá, é porque a imagem da Júnia congelou aqui para mim. Bom, eu acho que vocês estão conseguindo me ver também, né? Oi? Conseguimos te ver bem, senadora, sim. Então tá bom, então eu vou continuar. É que a Júnia congelou aqui para mim. Bom, então, e muito menos permanecer com esse presente. Então, diante desse quadro, eu confesso que nunca vi uma eleição, uma pré-campanha tão antecipada. Isso só demonstra que nós estamos no caminho certo, que a população brasileira quer uma alternativa, e agora é hora dos candidatos se apresentarem. Eu não acho que os candidatos têm que haver um afunilamento imediato desse centro democrático. Eu sou pré-candidata à presidência da República e, como única mulher, não posso furtar-me da responsabilidade, ou furtar da responsabilidade que tenho de poder elevar e levar a minha voz para todos os rincões do país, mostrando para a população brasileira o que nós, mulheres, queremos, né, do país que queremos e para quem queremos. Então, agora é hora dos partidos apresentarem seus nomes e lá na frente esse centro vai estar sendo construído. Senadora, justamente esse último ponto que a senhora mencionou, da necessidade de se afunilar essas candidaturas, é algo que é tido como fundamental para que se tenha uma terceira via competitiva, né? A gente está tendo conversas entre os partidos, né? O próprio MDB e o PSDB há poucas semanas falaram da possibilidade, inclusive, de formar uma federação. Já foi descartada essa hipótese, mas isso não impede uma construção conjunta entre esses partidos, né? Eu queria saber o seguinte, qual é o raciocínio por trás dessas candidaturas?
para que realmente se tenha uma terceira via competitiva? É chegar lá antes das convenções, em junho, e aí quem tiver com mais pontuação nas pesquisas pode encabeçar a chapa e ser apoiado pelos outros pré-candidatos que estavam colocados, ou seja, os que não estiverem pontuando tão bem podem abrir mão dessas pré-candidaturas. Como é que a senhora imagina essa construção de forma bem prática até as eleições? Débora, de forma bem prática, agora é a hora de colocar o time na rua, né? Botina no pé, amarrar o cadastro e falar ao Brasil. E nos tornar conhecidos. No momento certo, a população vai olhar para a política. Agora é a hora dela, ela está preocupada agora com o pão nosso de cada dia. Agora ela está preocupada, classe média, com a diminuição da sua renda. Não vamos esquecer que nós estamos com um número recorde de famílias brasileiras endividadas no Brasil. Nós estamos falando de mais de 70%. Você acha que alguém que está no cheque especial, cartão de crédito vencido, preocupado em pagar a conta de luz, ou ainda, o que é ainda mais grave, né, aquelas famílias brasileiras que estão tendo que fazer uma opção todos os dias entre colocar comida na mesa ou pagar o aluguel, e óbvio que vai colocar comida na mesa, e com isso está colocando a sua barraquinha lá numa praça pública para temporariamente morar com a sua família porque não tem para onde ir, está preocupada com o processo político partidário? Não está. Então, agora é a hora dos candidatos se apresentarem. Eu mesmo sou muito pouco conhecida, mas também, em compensação, tenho o menor índice de rejeição de todos os pré-candidatos. E lá na frente vamos ver se vamos nos unir ou não. Eu estou convicta que eu tenho condições de ser essa candidatura da convergência do Centro Democrático. Primeiro porque é inadmissível nós não termos uma mulher, desde Marina Silva, lá em 2010, 2008, não me lembro mais, é a primeira vez que nós não temos, a princípio não teríamos uma mulher candidata à presidência da República. Eu não posso, num partido, num país majoritariamente feminino, onde nós somos a maioria absoluta da população, mas a minoria em todo o resto. Isso é o mais grave, nós somos a maioria da população brasileira, mas somos a minoria em todo o resto. Nós somos a minoria nos espaços de poder na política, 15%. Nós somos a minoria no judiciário, alguma coisa em torno disso, 15%. Nós recebemos menos salários que os homens na mesma função, 75% que ganha um homem. Se a mulher for negra, então, ela ganha, tem lugares que ela chega a ganhar 40% menos que um homem. Diante de todo esse cenário, falando aí para a XP, economistas, nós temos pelo menos, não temos 15% de mulheres nos conselhos administrativos do país, seja nos estatais, seja também na iniciativa privada, bancos ou no setor empresarial. Quer dizer, diante desse quadro, como abrir mão de uma pré-candidatura? É muito difícil o MDB recuar. Vamos dar tempo ao tempo e vamos seguir com a nossa campanha. Eu acho que é uma resposta que também não quero, por indelicadeza em relação aos demais, responder pelos partidos, mas é importante dizer, porque sua pergunta é importante, Débora, até para tranquilizar aqueles que não querem nem Bolsonaro e nem Lula, de que o Centro Democrático está se afunilando, muitos já ficaram pelo caminho, né? O PSD discute se vai lançar ou não candidato, União Brasil, da mesma forma, tinha no ex-ministro Mandetta, agora não sabe se tem. A federação entre o Cidadania e o PSDB já elimina, a princípio não é possível ter duas candidaturas, então já elimina uma candidatura, e assim sucessivamente. Tempo ao tempo, o tempo da política é diferente, e tem que ser dessa forma mesmo, porque, repito, agora é hora de tentarmos pelo menos salvar uma pauta que se impõe ao legislativo, vinda do presidente da República e do governo federal, totalmente retrógrada, que quer retirar direitos, seja na área ambiental, seja na pauta de costumes. E dou aqui apenas 2 exemplos para encerrar. A questão da armas, que vai ser discutida agora, essa semana, no Senado, e a PL, o projeto de permitir mineração, a meu ver, totalmente ilegal em áreas indígenas. Então, nós estamos no tempo presente. O tempo presente exige um olhar especial aqui do Congresso Nacional, e, paralelo a isso, a política vai se encarregar de afunilar os nomes dessa terceira via. Bom, senadora, a senhora falou de tempo presente, e a gente está falando de discussões muito importantes para o futuro do país nos próximos anos, que estão acontecendo nesse tempo presente. Uma delas, que afeta a todos nós, a todos os brasileiros sem distinção, é a questão dos combustíveis. E essa discussão hoje está na mão do Congresso Nacional,
e dos parlamentares que hoje têm mandato, como a senhora. Como é que vai ser discutido isso? Como é que vai ser endereçado isso no Congresso? O governo pode fazer algum tipo de subvenção para segurar o preço dos combustíveis diante do cenário internacional, que está muito difícil? A gente está falando não só do brasileiro que tem carro para colocar gasolina, mas de como isso vai afetar todos os preços de tudo que todo mundo compra e como isso vai afetar a economia como um todo, o abastecimento de alimentos. Bom, vamos lá. Nós estamos diante, aliada a um problema que é um problema nacional, nós ainda temos que enfrentar uma guerra, né, uma guerra entre dois países soberanos que têm juntos, sozinhos, eles têm grande parte da produção e exportação de petróleo, de gás e também de fertilizantes, né, tão necessários, os adubos e até, né, repito, do pão nosso de cada dia. 1/3 do trigo que é exportado para o mundo, ele vem da Rússia e da Ucrânia. Veja o quanto isso vai impactar a inflação aqui dos alimentos da população brasileira. Da mesma forma, os fertilizantes, nós somos importadores de mais de quase 85% basicamente dos fertilizantes, adubos usados na nossa lavoura, tão necessários para aumentar a produtividade dos nossos grãos e, com isso, ter fartura para impedir que esses alimentos venham inflacionados na mesa da população brasileira e falte ainda mais do que já está faltando na mesa da população mais humilde. Como se não bastasse tudo isso, você tem total razão, nós já tínhamos, por uma questão do dólar alto, uma crise no Brasil, em relação aos combustíveis, aí de novo, não só por conta da pandemia, mas por conta da má gestão desse governo, um governo que gera instabilidade, não estabilidade política, consequentemente faz com que os mercados fiquem nervosos e a gente tenha uma desvalorização do câmbio. Como nós estamos falando do petróleo no mercado internacional e nós dependemos grande parte do refino que vem de fora, nós temos o combustível mais caro no Brasil. Quando nós estávamos buscando uma solução, eclodiu essa guerra, uma guerra que atinge fortemente o mundo e o Brasil, porque também dependemos da importação do petróleo. Não podemos esquecer que a Rússia é um dos maiores produtores e exportadores, salvo engano, está entre a segunda ou terceiro país que mais exporta petróleo para o mundo. Isso, de um lado, vai fazer com que a gente tenha, junto com os demais países, que buscar energias renováveis, energia que não seja, combustível que não seja fóssil, mas isso é a médio e longo prazo. Agora nós temos uma questão muito séria para resolver. A população está passando fome e grande parte dessa razão é porque tudo depende do diesel, né, que é transportado pelos nossos caminhoneiros, que não está conseguindo segurar o frete. Ele tem que aumentar o frete em função do aumento do diesel. Consequentemente, a comida e tudo que nós utilizamos, tudo que nós compramos, todos os bens e serviços, eles vêm, aí, nessa regressividade, eles vêm comprometidos, eles vêm inflacionados. Por isso, uma solução que não é a ideal, mas que é possível. Nós temos duas alternativas. Nós temos a alternativa de um texto que está já gestado, já discutido, reanalisado, e depois de tirar todos os excessos, ficamos com o menor dano possível, que está sendo relatado pelo senador Jean Paul. Não é o ideal, não gostaria de votar esse projeto, mas que de alguma forma se assemelha a essa última alternativa dada pelo governo. O governo está discutindo a possibilidade de mandar agora para o Senado Federal uma alternativa que foi utilizada pelo governo Temer em 2018. Vamos aproveitar os dividendos que a Petrobras deve para a União. Não sei se será em torno de 30 ou 40 bi, vai depender dessa discussão a ser feita, já que a Petrobras teve um lucro de mais de 100 bi, 106 bi para ser, parece que exata, e a partir daí nós vamos temporariamente, por 3 ou 6 meses, subsidiar o preço do diesel e espero que o do gás de cozinha, já que vamos fazer isso, que façamos também para que a dona de casa possa minimamente cozinhar. Então, ele subsidiaria com base nessa receita. Né? É óbvio que é uma receita, compromete, não dá para dizer que não é uma receita da União, ela é. A do Jean Paul ela é um pouco mais ampla, ela também permite, além desses dividendos, se criar uma conta de estabilização, que você fixaria um valor médio, qual seria o valor médio do diesel ideal, igual faria a iniciativa do governo federal, e a partir daí, tudo que sobe seria compensar, a Petrobras é compensada para que isso não chegue na bomba, compensada também com dividendos, entre outras coisas. Então, sair
do espeto e cair na brasa, mas de qualquer forma, se ela for temporária, nós vamos ter que aprovar. Eu sou favorável que se aprove, porque o Brasil precisa consumir. A população brasileira está passando fome, está ficando empobrecida, já está atingindo fortemente a classe média, e nós precisamos sobreviver a 2022. Né? Eu tenho dito muito isso, não há 2023 se nós não sobrevivemos a 2022. Com responsabilidade, com critério, obviamente jamais fazendo o que o governo Dilma fez, interviu na Petrobras. Agora eu vi uma ameaça também do presidente Bolsonaro nesse sentido. Isso nós já sabemos que é um caminho maldito, é um caminho que não dá certo, é um caminho que depois todos nós pagamos a conta. Então, dos males o menor, mas eu posso tranquilizar a todos que estão nos acompanhando que o Senado vai ter a responsabilidade de escolher o melhor caminho e escolher de forma assim, e de forma rápida, até porque nós temos uma pauta extensa de problemas que não são apenas essa questão, que não é apenas essa questão do combustível para resolver. Senadora, e sobre essas duas propostas que a senhora mencionou, né, o PLP 11 e o PL 1472, o PLP 11 sobre as mudanças na cobrança do ICMS de combustíveis, no projeto no qual o governo conseguiu inserir uma emenda que prevê a desoneração do diesel e do biodiesel. E a outra proposta que prevê a criação de uma conta de estabilização. Eles estão na pauta do Senado nessa quarta-feira. A senhora acha que estão maduros, ambos podem ser aprovados? Houve uma tentativa antes do Carnaval, acabou sendo adiada essa votação. A senhora acha que esse é o momento, eles vão ser aprovados? Bom, olha só, vamos ser bem claros e objetivos aqui. Em relação a essa do ICMS, é meramente autoritativa. Então, é deixar bem claro que isso não vai impactar em nada, 0 centavo no que se refere à diminuição na bomba, porque vai depender ainda de uma decisão do CONFAZ para chegar num bom termo, qual seria efetivamente esse valor e qual seria a diminuição dessa alíquota. Né? A monofasia, que é achar uma alíquota única para o ICMS, não é tarefa fácil. Então, assim, eu confesso que não sou cética em relação a esse projeto. É aprovado, até porque é meramente autorizativo. Não é ele que vai resolver o problema da diminuição do preço dos combustíveis. Sendo meramente autorizativo, acho que quase todo mundo vota esse projeto depois da discussão que vai ter essa semana. A questão maior é o outro projeto, é o projeto que cria essa conta de estabilização. Aí vai depender se vai chegar a tempo ou não, na quarta-feira, uma alternativa ao relatório do Jean Paul vindo do governo. A alternativa do governo, me parece, desde que não mexa nos royalties, eu sou contra a também tirar uma parte dos royalties para compensar, porque os royalties a gente sabe que também tem fundo social, que vai para meio ambiente, que vai para educação. A essa alternativa do governo que está vindo, se ela chegar a tempo, ela pode até sobrestar a votação do relatório do Jean Paul. Do contrário, nós vamos ter que votar favorável ou contra, mas nós temos que dar uma alternativa para o país e não dá para empurrar mais isso com a barriga. Então, não sei se eu estou sendo clara em relação ao ICMS, acho que a prova não tem efeito nenhum agora, vai depender de uma longa discussão que se dará nos próximos meses. Em relação ao projeto da conta de estabilização, ela pode não ser votada se o governo der uma outra alternativa. De qualquer forma, a alternativa do governo ou o relatório do Jean Paul, ambos falam em subsídio temporário para compensar o aumento excessivo do preço do diesel, do próprio gás de cozinha, em função do barril do petróleo ter passado $100, agora passou $110, muitos falam que poderemos chegar até a 130, enfim. Bom, senadora, esse tema é super importante, mas a gente tem outras questões na pauta, como a senhora já falou agora, na pauta do Senado, que também são muito importantes. Algumas dessas questões têm muito a ver com o momento eleitoral, né? Um desses temas são mudanças na regra eleitoral, na lei eleitoral. A gente voltando agora para esse tema das eleições, a gente tem um problema que é uma série de necessidades da população em meio à pandemia, à guerra, e as consequências econômicas desses eventos mundiais, e que o presidente da República e quem está sentado nas cadeiras dos executivos precisam fazer alguma coisa. E você tem uma série de travas no ano eleitoral para que essas medidas sejam tomadas. O que pode fazer e o que não pode fazer nesse momento? O que o presidente da República pode cortar a alíquota de
imposto sobre combustível para tentar reduzir o impacto? O presidente pode dar vale gás, pode dar benefícios? O que pode ou não ser feito neste ano dentro da regra para manter essa disputa? O que você, como candidata, acharia que seria ok ser feito ou que tiraria essa igualdade na concorrência ali dos candidatos na eleição? Bom, antes de mais nada, o problema é tão crítico que a gente não pode pensar em eleição. A gente tem que pensar acima de tudo antes, como eu disse, para sobreviver a 2023, a população brasileira precisa passar por 2022. Então, nós temos que deixar a agenda eleitoral, a agenda político-partidária de lado. Agora nós temos que salvar vidas. Agora nós temos que garantir imediatamente que as crianças voltem para a escola. E essa é uma dívida social que nós temos desde sempre, né, com a população menos favorecida. Estou convencida que essa nossa dívida social tem que ser paga e tem que ser paga de forma imediata, porque uma educação de qualidade é o que pode tirar o Brasil realmente dessa crise no futuro, dar suporte para que a gente aguente qualquer crise que venha no futuro com mais estabilidade. Então, é preciso deixar claro isso. Da mesma forma como nós temos uma guerra e nós estávamos no meio de uma pandemia, a própria Constituição estabelece que em alguns casos de calamidade pública há sempre exceções. O presidente da República pode tudo dentro da Constituição, no caso específico da sua pergunta, da Lei de Responsabilidade Fiscal e daquilo que nós votamos no orçamento. Nós votamos no orçamento, esse orçamento é quase todo engessado, você tem um percentual muito pequeno, hoje de 6% de despesas discricionárias. Dentro dessa discricionariedade, desse 6% que não tem trava, obviamente, e estando num ano eleitoral, ele tem que, dentro da legislação, ver até onde ele pode, até onde ele não pode. Por exemplo, não pode criar programas novos, programas sociais novos. Ele pode, aquilo que é por decreto, baixar uma alíquota de um IPI ou de um outro imposto, tendo em vista a excepcionalidade. Na teoria, tudo é possível. Na prática, no caso concreto, não só o judiciário que vai ver, como também o Congresso Nacional como casa política. De qualquer forma, nós não podemos esquecer que nós temos dois Brasis. Nós temos o Brasil, que é o nosso, né? Nós que somos formadores de opinião, que temos a nossa profissão, que temos o nosso salário, e nós temos o Brasil, onde metade da população brasileira está com insuficiência alimentar. 110. A gente sempre, eu cresci dizendo que o Brasil era o país do futuro e que era o celeiro do mundo. Só que antes de ser o celeiro do mundo, nós temos que ser o celeiro para o povo brasileiro. E a população brasileira está passando fome porque temos uma inflação. A inflação, principalmente por conta de 2 ou 3 fatores. Um, o combustível, outro é a questão energética, o preço da energia, e esses dois, eu ficaria até com esses dois, ele impacta num efeito aí, numa bola de neve, todos os outros bens de consumo da população brasileira. É natural, como presidente da República, que ele queira ou precise fazer ajustes, ainda que temporários, e o Congresso Nacional tem que ser responsável nesse sentido. Agora, qualquer medida eleitoreira, qualquer medida que vise populismo, essa precisa ser imediatamente rechaçada pela população brasileira. Não vamos esquecer, nós temos travas, nós temos âncoras fiscais, nós temos a lei de responsabilidade fiscal, nós temos teto de gasto, nós temos regra de ouro, nós temos, enfim, nós temos a responsabilidade fiscal como um todo, mas ela serve para que a gente possa fazer o social. Então, diante de estado de calamidade, situação emergencial, nós temos que nos ajustar ao momento. É uma excepcionalidade, eu não me lembro de termos vivido um momento tão crítico, pelo menos não desde a minha adolescência, um momento tão crítico como o que o Brasil está vivendo. Então, é só no caso concreto que a gente poderá dizer, e o próprio judiciário que dá a palavra final, até em que momento o presidente da República infringiu a lei ou vai infringir a lei com medidas que não são só medidas sociais, mas sim medidas populistas. Ministra, a senhora respondeu numa pergunta anterior que o problema da inflação dos alimentos, dos combustíveis, ele é anterior a essa guerra, né? E com toda razão a senhora pontua isso. Vem de, enfim, rescaldos da pandemia, instabilidades que a gente tem aqui no país, e agora a guerra, de fato, ela veio a acirrar essa questão da inflação, principalmente dos combustíveis, mas também dos alimentos. A gente já viu o barril do petróleo subir para $140 por conta dessa guerra. E a senhora mencionou, na semana passada, a senhora fez uma crítica à postura do governo brasileiro em relação a essa guerra, né?
Eu queria que a senhora se manifestasse aqui como, talvez como pré-candidata, né? Como a senhora acredita que o país deveria se posicionar em relação a esse conflito? Sim. Débora, deixa eu te fazer uma pergunta. Está congelada há muito tempo a imagem de vocês. Vocês estão É, conseguindo me ver, né? senadora, é a Júnia que acabou de fazer a pergunta. Ah, então, eu não tô, É porque a senhora não tá está vendo a congelado. gente, né? Se Não a senhora tô. clicar numa setinha para ampliar sua tela, que tem aqui nesse quadro branco embaixo, eu acho que já vai voltar a imagem. Eu não tô. Bom, se vocês estão me vendo, para mim tá ótimo, não tem problema. É A que eu não gente Tá te consigo ouve e perfeito. aqui. te vê muito Tá bem, bom, então tá bom. É que perfeitamente. faz tempo que tá congelado, eu não sabia se estava ouvindo a minha voz apenas. Bom, então tá. Vocês estão me vendo, é o que E antes de precisa. fazer a pergunta, a gente vai se identificar agora, tá, senadora? Tá bom, vocês têm a voz parecida, peço desculpa. Bom, claro, vamos lembrar que quando a gente fala de política externa, de relações exteriores, é claro que a voz que impera é a voz do presidente da República, aquele que foi eleito de acordo com a sua ideologia, daquilo que ele pensa. Ele norteia de alguma forma, é óbvio, e quem executa é o nosso chanceler, é o Itamaraty, né, é o corpo diplomático brasileiro. E, diga-se de passagem, nós temos uma das maiores e melhores diplomacias do mundo, nós somos referência para o mundo. A defesa da paz, a defesa da soberania nacional, da própria legitimidade da ordem internacional, ela sempre ela sempre pautou a nossa política externa, até porque é isso que diz a Constituição, né? Nós defendemos a nossa soberania popular e como somos signatários de vários tratados, como fazemos parte da ONU e do Conselho de Segurança da ONU, nós temos que defender a soberania nacional de outros países também. E com isso defender, né, a paz mundial, a ordem internacional. Quando algum país ele viola essa soberania dessa nação, o Brasil não pode se omitir. Essa neutralidade, ela não deixa de ser um pecado mortal. Fosse assim, se for diferente, daqui a pouco falam, né, da Amazônia como patrimônio da humanidade. Eu não estou dizendo que não seja, mas que com base nisso todos os países teriam direito a ela. Não, né? A Amazônia é nossa. Ela faz parte da nossa soberania e nós temos direito de defender. Se alguém quiser um dia invadir ou tomar conta, nós teremos outros países do nosso lado para dizer que a Amazônia é legal e tudo que ela representa é do povo brasileiro. Então, diante disso, eu critiquei sim essa neutralidade. Está em jogo muito mais do que a própria soberania nacional. Nós estamos falando de uma possível guerra mundial, nós estamos falando de algo que impacta negativamente a toda a população mundial, não só pelo risco que representa no conflito bélico, mas uma pauta econômica. Né? O mundo vai sair empobrecido, muito mais miserável, muito mais inseguro, muito mais conflagrado. Então, nós estamos vivendo num momento muito delicado. E quando eu falo do Brasil participar, é participar através do diálogo, da diplomacia, sentar à mesa, buscar a solução, porque há solução através do diálogo e da mediação. Bom, senadora, voltando um pouco para a pauta do Congresso agora, e um pouco para dentro do Brasil, a gente tem uma pauta estrutural da economia que está nas prioridades do governo, que é a reforma tributária. A gente tem hoje, já discutindo há alguns anos, algumas propostas de reforma tributária, principalmente agora no Senado, a PEC 110, que é a proposta que cria um imposto único. A gente, enfim, processo difícil de reformas, é uma discussão, é uma reforma muito ampla e uma discussão também muito ampla e complexa, que enfrenta desafios em vários setores, é preciso adequar muitas coisas. O que a gente pode esperar nesse ano eleitoral da reforma tributária? E aí a gente tem várias vertentes, né? A gente tem a mudança na cobrança de impostos na ponta nos serviços, a gente tem a mudança, por exemplo, da tabela de imposto de renda, uma série de discussões. O que a gente pode esperar para esse ano nessa seara tributária? Bom, eu acredito que muito pouco. Primeiro, porque não existe reforma tributária, que é a mãe de todas as reformas, e é a mais difícil de fazer, sem o dedo do governo federal. É ele que dá a engenharia para que a gente faça a arquitetura. E o governo federal, eu vi isso por experiência própria, que é apenas uma reforma para chamar de sua, seja ela qual for.
melhor ou pior, ainda que ela venha para piorar. Foi assim com a reforma da Previdência, eu estava lá, eu era presidente da CCJ, fui eu que designei o senador Tasso para ser relator dessa reforma, e eu presenciei. Podia colocar qualquer coisa, desde que entregasse a reforma. Da mesma forma, em relação à tributária. O governo entregou uma reforma tributária, aliás, nós temos que falar que nós temos duas realmente, né? Nós temos aquela que mexe com essa questão de bens e serviços, que é que está mais adiantada, que é a PEC 110, e nós temos aquela que mexe com a do imposto de renda. Já vou adiantar que a que mexe no imposto de renda está parada no Senado Federal, porque o que era ruim veio ainda pior. É uma reforma que, sim, mexia na tabela do imposto de renda, ele está defasado, essa reforma, essa tabela, é preciso realmente alterar, mas eles não davam saída. Era uma reforma que criava 3, 4 alternativas e, aos poucos, em várias fases. A segunda era criar a CBS, Contribuição de Bens e Serviços, e se aumentar em 16% a carga tributária do setor que hoje mais gera emprego formal ou informal no Brasil, que é o setor de serviços, aumentava em 16% a carga tributária e tirava, obviamente, que a carga tributária de alguns setores, mas compensaria tudo isso, porque pela lei de responsabilidade fiscal você tem que compensar, com uma CPMF disfarçada como um imposto digital. Então, assim, ela está parada, não vejo como ela vai para frente. A PEC 110 é uma PEC que ela realmente melhora o sistema tributário brasileiro. A reforma tributária ela não pode vir para piorar, aliás, muito difícil piorar um sistema tão nefasto quanto o nosso. Ela tem, sim, características como simplicidade, transparência, unificação de tributos, ela procura a equidade, né, que é o tratamento igual aos iguais, portanto, ela procura tributar menos quem ganha menos, tributar mais quem ganha mais, embora não mexa necessariamente alguns tipos de impostos. Ela busca ser o mais neutra possível, que também é outra questão importante. Ela procura dar agilidade e, enfim, ela é uma reforma, se não é ideal, ela é uma boa reforma. O problema que nós temos no Senado, a preocupação que eu tenho é que a reforma tributária ela tem que vir, primeiro, para garantir efetivamente crescimento. Com base nisso, garantir o desenvolvimento social e a chamada justiça tributária. O Senado faz o dever de casa. Quando vai para a Câmara, a gente não sabe como é que essa reforma vai ser tratada. Depois vem para o Senado para fazer a revisão, lembrando que tudo que é constitucional, tudo que tiver que mexer na Constituição, tem que ter consenso das duas casas. Então, a sensação que eu tenho é que vai ficar numa bolinha de ping-pong até as coisas se ajustarem. O que eu defendo, de forma bem clara e objetiva, que a gente avance, sim, no Senado esse ano, com cautela, com muita discussão, já ganhemos tempo nesse aspecto, possamos mandar para o segundo semestre para a Câmara, mas pare por aí, para esperar o próximo presidente da República colocar, como eu disse, a sua engenharia. Porque aí, já tendo passado por uma casa, na outra casa, sendo apresentado as linhas mestres da reforma tributária que o próximo governo entenda a ideal, a gente já ganha um tempo, volte para o Senado, e o Senado ratificaria, com a anuência, obviamente, do governo federal, as alterações feitas pela Câmara. Mas essa reforma da PEC 110 está bem mais encaminhada, eu apostaria que ela vai se deslanchar mais rapidamente do que a do imposto de renda. Essa eu acredito que vai ficar para o próximo governo. Senadora, inclusive ela já teve o start ali na CCJ do Senado, né? A gente teve a leitura do relatório há pouco, mas como a senhora falou, vai depender então, a finalização dessa reforma vai depender de quem será o próximo presidente, de qual será o próximo governo. Então eu queria voltar um pouco a essa questão eleitoral, sobre o seguinte aspecto: o ex-presidente Lula ele tem feito muitos gestos em direção ao centro. Talvez o mais emblemático dele seja a composição com Geraldo Alckmin na chapa presidencial como seu candidato a vice. Hoje mesmo o presidente do PSB confirmou que deve haver de fato a filiação do Geraldo Alckmin ao partido para que ele componha essa chapa com Lula. Fora isso, ele tem buscado partidos de centro, atores de centro, tem feito discursos um pouco mais conectados, talvez, com as expectativas do mercado, de que vai trazer estabilidade, previsibilidade, e a gente já vê alguns protagonistas desse campo de centro falando que, olha, caso se consolide esse cenário que a gente tem visto nas pesquisas de polarização entre Lula e Bolsonaro num segundo turno, nós estaremos com Lula.
pelo rechaço que vem hoje a uma reeleição de Bolsonaro. Eu queria saber a sua visão a esse respeito, a da senhora e também a do seu partido. A gente sabe que no partido, principalmente lideranças do Nordeste, elas já estão, de fato, mais afinadas com o ex-presidente Lula por um histórico político regional, mas eu queria saber como é que a senhora acredita que o seu partido deveria se comportar nessa situação, caso esse cenário das pesquisas venha a ser confirmado de fato. Bom, eu acho que eu respondi um pouco a sua pergunta. Agora eu já não sei nem mais se é a Júnia ou se é a Débora, porque eu não estou conseguindo É a ver Júnia, vocês. senadora, desculpa. Júnia, desculpa, vocês têm a voz muito parecida, eu não tô, tá tudo congelado aqui. Mas, assim, eu já, de alguma forma, respondi uma parte da pergunta em 2 momentos, e eu continuaria na finalização em relação ao meu partido. Bom, primeiro, como eu disse, a campanha ainda não começou. Há um percentual significativo do eleitorado que não quer nem Lula nem Bolsonaro. Alguns já começam a migrar para um ou para outro por falta de alternativa, porque ainda não se apresentaram os nomes de centro. Os nomes do centro vão aparecer e começam a aparecer a partir de agora. Nós temos horário eleitoral, nós temos andanças pelo Brasil, é isso que eu vou fazer, eu acredito que os demais também vão. Então, esse cenário, de pesquisa é uma mera fotografia. O filme começa a ser contado a partir de agora, né? Então, eu tenho convicção, por experiência própria, por ver em outros cenários que Fernando Henrique ganhou nos últimos 45 dias, que ninguém acreditava na eleição do presidente Bolsonaro e ele se apresentou, né, ali no final do primeiro turno como alguém que poderia ir para o segundo turno e foi. Essa eleição é uma eleição, as eleições sempre acontecem começam a acontecer, o cenário começa a ficar mais claro nos últimos 60 dias. Aí eu falo pelo meu partido. Não fui eu que me apresentei ao MDB, o MDB que me procurou. E me procurou bem antes da CPI, dizendo o seguinte: o MDB precisa de uma candidatura, porque nos momentos mais graves do país, o MDB sempre foi aquele gigante adormecido que cresce e que acorda nos momentos de crise. Foi assim com a Assembleia Nacional Constituinte, foi assim antes dela, no período da ditadura, abarcando outras posições ideológicas, gritando contra os cães da ditadura. Foi assim quando promulgou a Constituição e foi assim dando base e sustentação para todos os governos, independentemente de ideologia, porque naquele momento a democracia ainda estava num crescente, ela estava sendo amadurecida, aliás, ainda estava sendo gestada e era preciso, obviamente, de estabilidade para o país. Poucas pessoas entendem o papel do maior partido de centro num país, numa democracia. É assim no mundo e é assim no Brasil. Agora nós estamos num momento sem precedentes da história do Brasil, no que se refere a crises. É crise política, é crise social, é crise institucional, é um presidente que não respeita as instituições, que agride as instituições, que flerta com o autoritarismo, com o extremismo, que tem uma pauta retrógrada, tentando retroceder em tudo aquilo pelo qual muitos deram a vida defendendo, que o MDB se entendeu necessário essa postura. O presidente do partido conversou com todos os diretórios regionais, todos. Todo mundo, quando cita o MDB pode ir por Lula, eu garanto para vocês que se você fizer uma análise no partido, essa não é a realidade, muito pelo contrário. Nós temos o MDB do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, que tem dificuldade, muita dificuldade de acompanhar o ex-presidente Lula. E foi por isso e por essa razão, vendo essa perspectiva do MDB se apresentar ao país com propostas sérias, realmente sérias, pelo seu passado, pelo presente, por tudo que pode contribuir, é que eu tenho convicção que não há possibilidade do MDB estar ou com Lula ou com Bolsonaro. O MDB tem pré-candidatura, vai ter candidatura própria e nós fazemos parte de um projeto chamado Centro Democrático. Bom, senadora, para encerrar, eu acho que a gente tem que falar, além de falar de eleição, a gente tem que falar um pouco do que vai acontecer no comando do Brasil em 2023, né? A gente tem uma regra eleitoral que vai ser implantada agora que favorece os puxadores de voto, que vão fazer bancadas maiores, como o partido do presidente Bolsonaro, e que também, com as federações, pode ter, que também é uma parte dessas novas regras, ou seja, a junção ali dos partidos nesse casamento das federações, pode trazer também bancadas maiores
para o lado da esquerda. Como é que ficam os partidos de centro num eventual governo ali em 23? Independentemente do governo, os partidos de centro vão ficar como? E quem tiver sentado na cadeira de presidente da República, como é que vai governar? Porque hoje a gente tem as emendas parlamentares, o orçamento secreto. Precisa mudar isso para você ter uma governabilidade e mais transparência nesse governo que vai começar a rodar em 23? Bom, a gente não tem bola de cristal para saber qual vai ser o resultado das urnas. Eu só não concordo com você em relação à bancada ser mais à esquerda. Pelo contrário, acho que o Brasil está tão polarizado que nós teríamos ali 3 bancadas muito claras, né? Aquelas mais à direita, aquelas mais à direita, aquelas mais à esquerda e aquelas do centro. Mais ou menos como é hoje. É óbvio que pode acontecer de um aumento razoável da bancada da esquerda, mas nada que dê maioria, muito pelo contrário, muito longe disso, uma vez que se nós compararmos com o que temos hoje, a bancada da esquerda ela é minoria hoje no Congresso Nacional. Se nós fizermos uma análise dentro desse processo, isso dessa análise que eu faço, só justifica ainda mais o quanto um candidato de centro tem condições de governar, porque o centro ele tem capacidade de dialogar com a esquerda e com a direita. A esquerda tem dificuldade de dialogar com a direita tem dificuldade de dialogar com a esquerda. Isso só faz. A sua pergunta só me dá mais ânimo de continuar com a minha pré-candidatura. Quer dizer, o caminho é pelo centro. Chega de andar hora para a esquerda, hora para a direita, sabendo que o Porto Seguro, o norte, está à frente. Né, está nos problemas reais do Brasil. Os problemas reais são muito maiores do que a gente ficar o ano inteiro só discutindo eleição. Os problemas reais passam pela indústria do conhecimento. A gente falou muito pouco aqui da educação, porque não é o tema, obviamente, desse evento, mas a gente precisa entender e ampliar esse conceito com ciência, da ciência que tanto faltou, né, no braço do povo brasileiro, que a gente não teve a capacidade de produzir o insumo necessário para as nossas vacinas, tecnologia para que possa estar a serviço do campo, do agronegócio, da Embrapa, que é a tecnologia que possa fazer com que a gente possa também estar produzindo os nossos equipamentos para a reindustrialização do Brasil, essa tecnologia que vai depender muito dessa qualificação dos nossos jovens, especialmente do ensino médio, que muitas vezes não quer estar no banco de uma universidade, mas pode estar fazendo um curso de qualificação para entrar no mercado de trabalho, e ninguém melhor que a juventude para entender de TI e poder estar colocando a sua capacidade a serviço do Brasil. Então, eu acho que essa pergunta que você me faz só me dá, eu saio daqui mais estimulada do que nunca, né, de entender que o Brasil só tem caminho através de uma candidatura de centro que possa unir o Brasil. Porque se você me permitir, Juna, Débora, eu sei que o tempo já está acabando, eu tenho mais 2 minutos, eu também entro agora numa outra com o pessoal da educação, num outro debate, mas se você me permitir, aqui nas minhas palavras finais, já agradecendo imensamente a oportunidade que vocês estão me dando, a gente fala tanto da crise fruto da pandemia, da crise fruto da guerra, mas vamos lembrar que muitos países estavam conseguindo sair da pandemia muito melhores do que nós antes da guerra. O problema nosso não foi a pandemia só, o problema nosso não é a guerra. O problema nosso é de uma instabilidade institucional, política criada pelo atual presidente da República e pela polarização exagerada num debate antecipado de eleição entre a esquerda e a direita. É como se, repito, tudo girasse em torno da eleição. Foi isso que fez com que no final do ano passado nós não tínhamos nenhuma ameaça de guerra, o dólar subisse a tal ponto como subiu, a bolsa caísse e o Brasil tivesse o crescimento pífio que estava tendo. A indústria, a agricultura, o comércio, enfim, os serviços no país precisam de estabilidade. Então, chega desse barulho político, chega dessa anarquia política, porque nós temos 13 milhões de desempregados, nós temos 28 milhões de subempregados, ou de pessoas que estão na informalidade. O que é mais grave? Nós temos a fome, a miséria batendo na porta já da classe média menos favorecida, classe média baixa, se é que a gente poderia dizer que ainda existe essa divisão de classes no Brasil. Então, esses resultados são fruto de um crescimento econômico pífio e principalmente de uma falta de política econômica do atual governo, que não conhece o Brasil, não conhece nem as nossas mazelas e as nossas dificuldades, muito menos as nossas riquezas. Haja visto, e eu
me permite encerrar com isso, haja vista que nós temos a capacidade de produzir fertilizantes nitrogenados no Brasil, capacidade de reduzir em 50% a nossa dependência com o mundo, e nós não fazemos isso, por incompetência. Eu fui prefeita de Três Lagoas quando a Petrobras me pediu uma área de 50 hectares para construir a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados da América Latina. Sozinha, ela teria a capacidade de reduzir em 50% a importação desse fertilizante. Isso em 2000, eu já nem me lembro mais, foi no último ano, em 2010. Nós doamos essa área para a Petrobras começou a execução dela. Quando veio lá a incompetência do governo do PT, o Petrolão, aquele esquema de corrupção, a Petrobras quase quebrou, né, e ela teve que parar essa fábrica. Depois eles resolveram vender essa fábrica com 80% da fábrica pronta. Desde então, esse governo não consegue fazer esse leilão e agora quer entregar de mão beijada, pasmem, para uma indústria da Rússia, que não vai fazer fertilizantes, vai misturar e vai deixar os 3,5 bi que foram investidos praticamente perdidos e fazer com que a gente continue dependendo de fertilizantes nitrogenados com a Rússia. E eu tive antes de ontem, 3 dias atrás, com o presidente da Petrobras, dizendo exatamente isso, que nós não podíamos admitir essa situação. Então, são cenários como este que me faz ter convicção de que o maior dos problemas do Brasil passa, antes de tudo, por o Brasil precisar de governos sérios, responsáveis, e saber que há futuro, né, e há caminho que não seja voltar para trás, muito menos permanecer com o governo que aí está. Senadora, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui. É a Júnia, eu sei que a senhora não está me vendo, mas queria agradecer muitíssimo. A senhora manifesta suas posições sempre sem se furtar, mesmo nos debates mais delicados. Isso é muito inspirador para a gente. Queria convidar quem está aqui com a gente a ficar ainda um pouco mais, que vamos ter agora um painel com a Melanie Hopkins, a encarregada de negócios do Reino Unido no Brasil, mediado pela Raquel de Sá e a Sol Ascuni. E hoje está sendo apenas o primeiro dia da nossa conferência sob o olhar delas, que estreamos muito bem, começando com a ministra Carmen Lúcia, agora com a senadora Simone Tebet. Mais uma vez agradeço muitíssimo sua presença, senadora, e a convido a acompanhar durante toda a semana os painéis que teremos com mulheres também especialistas em suas áreas para colocar aqui, compartilhar conosco suas visões sobre o país e o mundo também. Obrigada, senadora. Eu que agradeço. Obrigada. Foi uma honra, senadora. Muito obrigada. Em nome de todas nós que organizamos esse debate, ficamos muito felizes com seus posicionamentos, muito objetivos e que contribuem muito para o nosso país. Obrigada a todos.